Olá, enfermeiros! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Papo de Enfermeiro Empreendedor. E hoje nós estamos com ela, uma convidada maravilhosa, doutora Aline Luize. Seja muito bem-vinda, Aline. Olá, Mariana, tudo bem? Boa tarde, é um prazer estar com você, participando desse momento, que vai ser enriquecedor na sua formação, na sua experiência de vida. Muito obrigada, Aline. Gente, para quem não sabe, a Aline é enfermeira, pós-graduada em vigilância sanitária, pós-graduada em ginecologia e obstetrícia, em gestão hospitalar e docência do ensino superior, tem experiência como fiscal de vigilância por 2 anos, né, Aline? E também é fiscal de uma empresa hospitalar, né, no município de Parauapebas. Então, seja muito bem-vinda, Aline, e eu tenho certeza que você que vai poder contribuir bastante aqui com o nosso encontro. Aline, diante da tua experiência, né, o que você pode contribuir aí para os alunos, né, os graduandos e até mesmo enfermeiros que desejam empreender em relação à pasta da vigilância, né? O que a gente precisa ao abrir uma clínica ou abrir um consultório de enfermagem? Quais seriam os documentos obrigatórios para compor essa pasta da vigilância? Quais as dicas você pode dar para a gente? Então, quando a gente fala de fiscalizações de vigilância sanitária, é pertinente falar sobre que, antes mesmo de você realizar o seu projeto de construção, ou você alugou um ponto para possíveis modificações, é necessário que você vá junto à vigilância sanitária e peça ajuda no quesito de planta. Você já leva, lógico, uma planta já pronta, se no caso for construir, para que possa fazer as devidas mudanças, e se for alugar, pedir ajuda de que forma você vai poder conseguir adaptar. Porque é muito comum, professora Mariana, aqui na nossa região, principalmente voltar aqui para Parauapebas, as pessoas abrirem seus empreendimentos sem ter muita noção do que os órgãos fiscalizadores irão cobrar, e na hora de uma fiscalização sanitária, ela vai ter que fazer inúmeras mudanças, porque não vai atender a legislações pertinentes. Então, antes mesmo da parte documental, é necessário que o contribuinte, a pessoa empresária, procure o órgão fiscalizador e mostre, antes mesmo, o seu projeto já arquitetônico, já aprovado por algum engenheiro, se necessário fazer algumas mudanças junto à vigilância. Perfeito. E quando a gente fala de documentações, nós enfermeiros, a gente tem o nosso conselho de classe, COREM. Então, a vigilância, ela vai pedir todas aquelas obrigatoriedades junto ao COREM. Provavelmente, dependendo do ramo da sua clínica, porque a gente precisa compreender, a sua clínica vai atender o quê? Sim. Então, depende muito dos quesitos de atividades a serem executadas, onde entra lá aquela questão do CNAE, quais são as atividades que o estabelecimento vai realizar. Em contrapartida, aliás, atrelada ao CNAE, vem a questão do CNES, que entra lá as empresas de estabelecimento de saúde. Então, você precisa compreender de fato. Vamos fazer a seguinte suposição. Digamos que é simplesmente uma clínica estética para depilação, depilação simples, nenhum procedimento invasivo. Quando é desse porte, a documentação é muito mais simples. Você não precisa ter necessariamente registro no COREM, não precisa estar cadastrada como pessoa jurídica junto ao conselho de classe. As documentações vai ser mesmo questões do que se realiza, segregação dos resíduos, divisão de área limpa e de área suja, divisão de recepção, banheiro não pode estar literalmente com porta que não seja vedadas, ter descartex de papel toalha, sabonete. Agora vamos para um outro ramo, que a gente sabe que a enfermagem está buscando, está aí se aprofundando mais na questão de aplicação de botox, harmonização. Harmonização. Isso.
Então, digamos que a sua empresa é desse porte, um porte mais elevado. Então, você vai precisar, sim, estar com a sua empresa cadastrada como pessoa jurídica junto ao Corém. Dependendo das atividades que você for desenvolver, se tiver profissionais médicos, vai ser necessário também do cadastro dessa empresa junto ao CRM, que já vai mudar ali a classificação. E as outras documentações cadastro de responsabilidade técnica, que vai precisar por realizar invasivos, realizar diagnóstico, acompanhamento de tratamento, todo aquele desenrolar ali que nós temos nos processos de enfermagem aplicados também em clínica de estética. Registros de especialidade, por exemplo, se você abre, por exemplo, que está bem em ascensão também, além da estética, né? A enfermagem ginecológica, né? Inserção de DIU, realização de PCCU, acompanhamento, né? Na parte da obstetrícia, né? Neonatologia, furo da primeira orelhinha, do primeiro brinquinho, humanizado e tal. Então, nesses quesitos também precisa ter, assim como na estética, o registro de especialização, né? Também lá inserido junto ao Corém. Não precisa, só a graduação, ela não responde, né? Então, você precisa, sim, ter uma pós-graduação na área que você vai atender. E aí, Mariana, a gente também vai fazer aquele retrocesso no sentido de instituições de saúde, instituições de interesses de saúde, que é aí onde vai entrar a questão do CNES. Sim. Então, as instituições de saúde são aquelas que realizam diagnóstico, tratamento, que faz toda aquela parte de atendimento à pessoa doente ou aquela pessoa que procura promoção à saúde. Já as instituições de interesses de saúde são aquelas que não realizam nenhum fins para diagnósticos e tratamentos. Então, a gente precisa lembrar dessa parte que fica diferenciado de interesse de saúde e as que são de saúde, que entram mais. A partir do momento que você realiza atendimento de consulta de enfermagem, consulta de nutricionista, ela é, sim, uma instituição de saúde. Você tem que estar cadastrada no seu CNES da região. Você vai procurar o órgão, né, que faz o cadastro, e aí ele também vai solicitar inúmeras documentações, mas é bom que cada contribuinte já esteja preparado quanto à formalidade de contratação de pessoal, porque vai sim solicitar qual tipo de vínculo empregatício cada funcionário tem. Se for profissional, que tenha conselhos de classe, que tenha as certidões negativas de débito, negativa também questão de ética, se já respondeu a algum processo. Vai pedir questões de bombeiro, fiscalização do bombeiro, a de funcionamento, de localização, porque tudo isso aí, quem vai conseguir agilizar esse processo são os contadores, né, que vai abrir o CNPJ. Então, você já precisa estar com toda essa documentação pronta para fim de facilitar o processo da fiscalização sanitária e liberação também do alvará sanitário. Aline, uma dúvida que eu acredito que várias pessoas têm é em relação assim, os documentos obrigatórios você já falou, né, que é o registro lá no seu conselho de classe, né, isso serve tanto para enfermeiro quanto para outros profissionais, né, a especialização de acordo com o serviço que ele está ofertando, a questão da abertura de empresas, né, só recapitulando, mas também, Aline, a gente fica, eu digo pela minha própria experiência, quando a gente não vê sobre isso, né, durante a nossa formação, assim, tão específico, né? Nós somos, como diz, graduados ali para trabalhar no âmbito do SUS, praticamente, né? A gente não vê sobre isso, né? Sobre realmente a questão de retirar um alvará sanitário, essas documentações. A gente vê sobre, por exemplo, gerenciamento de resíduos hospitalares, né? A gente quase não fala, meu Deus, mas se eu for abrir uma empresa, como é que eu faço para o gerenciamento do meu resíduo? A gente não fala sobre a importância de ter um DML separado, né? Ali,
a coleta não pode ser feita dentro da instituição, dentro do local, tem que ter um acesso por fora. Então, todas essas questões acabam pegando o profissional de surpresa, né? Porque a gente acha que sabe, quando a gente vai lá tentar mexer, a gente não sabe de nada, a gente tá bem perdido. Então, assim, quais as dicas, né? Você acha que o profissional, ele deve ir lá na vigilância? Existe um checklist, né, de todas essas documentações que você falou? Existe algo para facilitar para quem quer empreender, né? Por exemplo, o enfermeiro, ele faz procedimento invasivo, aí já tem que ter um Discapex, né, para os pérfuro-cortantes, já tem que ter as lixeiras, né, com lixo infectante, todo aquele rolê. E quais as dicas, né? Existe um checklist, existe algum documento lá na vigilância para esse profissional, né, não só enfermeiro, mas outros, que querem empreender, que querem abrir, não exatamente uma clínica grande, né? Mas às vezes aquela pessoa que abre só um consultório mesmo, só um local para ele atender. Como que funciona? Então, como eu falei no início da roda de conversa, antes mesmo de você abrir a sua empresa, quando eu falo o termo abrir, é começar a funcionar. Vá à vigilância sanitária, mostre o seu projeto arquitetônico, porque dessa forma você vai conseguir ver as lacunas que está ali na sua pequena empresa, para que você não tenha problemas na fiscalização sanitária. Porque quando a gente fala de instituições de saúde, como você refrisou bem, que na nossa graduação a gente não vê essa coisa assim, vou empreender, tá, mas a gente compreende assim, o fator de geração de resíduo, a gente entende no macro, né? No tamanho macro, digamos que seja um grande hospital, vai precisar sim do DML, vai precisar sim da área da onde vai ficar o resíduo ali temporário. Então você vai trazer essa situação macro para o mínimo, para aquela coisa mínima, pequena. As empresas aqui na nossa região de Parauapebas, a maioria são prédios alugados. Então, os prédios que foram construídos, ele não pensou no sentido que aqui vai funcionar um consultório disso, aqui vai funcionar uma clínica disso. Então, ele não pensou naquele projeto arquitetônico que a gente aprendeu na nossa graduação, mas assim, forma de serem adaptadas. Então, assim, cada fiscalização, ela vai ver as falhas que está ali naquele projeto arquitetônico e vai construir, vai criar modos para que não ofereça risco à população e nem muito menos àquela população que seja buscar atendimento. Quando a gente fala de clínica, que a gente vê muito ali para o bairro Cidade Jardim, há muitos prédios, né? Às vezes é só aquela enfermeira obstetra que está começando ali atendimento de pré-natal, ela só tem um consultório. Então, o consultório dela, ela vai adaptar para aquela realidade dela, com todas as expertises e os cuidados de biosseguranças da nossa legislação. Ela não vai conseguir construir um abrigo temporário de resíduos enorme. Lógico que não. Exatamente. Para esse fim, a gente dá dicas. Sabe aquelas lixeiras que eu acho que elas comportam mais ou menos uns 400 litros? E elas são de metal mesmo, aquelas grandes. Não de metal, mas do próprio material de plástico grande. Acho que elas são mais ou menos a altura de 1,5 metros. Tivesse uma imagem que eu iria te mostrar, mas aquela ali, por exemplo, ela consegue abrigar todo o resíduo que você vai gerar no seu consultório, diferente se fosse uma clínica. Uma clínica, ela vai necessitar, sim, de um local mais apropriado, longe da cozinha, longe dos consultórios. Se no consultório você realiza procedimentos invasivos, aplicação de anticoncepcional, algo do tipo, você vai precisar colocar em suporte o seu Discapax, utilizando a questão da biossegurança. O Discapax ele não pode ser colocado perto de pia, onde há umidade de água, numa altura desejável para uma altura de um adulto. Então, esses cuidados de biossegurança a gente tem noção. Então, você vai adaptando a sua realidade. Ótimo. Aline, assim, na vigilância a gente buscar, por exemplo, tem pessoas que, tô abrindo meu consultório, aí o contador já deu entrada lá em relação a
ao Corpo de Bombeiros, à licença da prefeitura, né? Toda aquela questão. Sim. O profissional, ele mesmo vai se direcionar à vigilância, ou seria só organizar e esperar a vigilância fazer a visita? Tipo, isso eu tinha bastante dúvida. Eu devo ir até a vigilância, falar para eles, olha, eu tô abrindo um negócio, vocês podem ir lá, dar uma olhada, ver o que precisa para a gente tirar o alvará, ou seria mesmo abrir, já deu entrada lá, né, na prefeitura, eu acredito que automaticamente a vigilância já fica informada, né, não, eu acredito que seja assim, e aí a vigilância vai lá no local. Como é que isso funciona assim na prática? Então, acontece dessas duas maneiras. A partir do momento que o teu CNPJ ele é constituído, que entra lá o CNAE, a atividade que você exerce, que é de interesse de saúde, automaticamente já cai no departamento da vigilância sanitária. No entanto, aquele contribuinte que ele quer se regularizar de uma forma por etapas, de uma forma adequada, para que não haja tropeços e problemas futuros, ele já registra na vigilância sanitária, tem um termo lá de solicitação de visita, e ele pode dizer a partir de que data, pode estar junto lá com a coordenação, falando de como é que está o passo a passo do andamento. Seria mesmo. Então, existe essas duas possibilidades. Sempre vai cair, sim, no sistema da vigilância, mas o próprio contribuinte ele também pode procurar para melhores falas, melhor posição. Em relação ao prazo para a obtenção desse alvará sanitário, né? Quais as licenças e autorizações, que eu sei que a gente já falou um pouquinho, mas queria que fosse citado, assim, quais as licenças que são necessárias para regularizar, e em relação ao prazo para a gente conseguir esse alvará, como que funciona? Então, não existe um prazo determinado em lei de quanto tempo o contribuinte vai receber o alvará sanitário. O que existe é a facilitação do processo, desde que o seu ambiente, a sua empresa, atende às legislações sanitárias e que você esteja com todas as documentações necessárias prontas. Estando tudo pronto, de acordo com a vigilância, documentações, leve em média aí de 15 a 30 dias, não mais do que isso, às vezes até menos. Logo, é isso que eu falo, né? Dependendo de como está. Digamos que hoje eu vá na sua clínica e eu vejo lá que tu mantém as normas de biossegurança, você atende a RDC 222, que é a geração de resíduos de saúde, você tem todas as documentações, você já tem o seu cadastro de RT junto ao Corém. É importante falar, Mariana, porque às vezes lá no termo de intimação tá assim, cadastro do RT junto ao conselho. E a grande parte dos contribuintes, eles confundem essa parte, porque não é você estar vinculado ao conselho como pessoa graduada. Porque toda pessoa que seja da enfermagem, seja de outra área que tem conselho, ele tem que estar inscrito no conselho. Pronto. Só que as declarações, as certidões de RT é uma outra certidão. Você tem que solicitar, o Corém ele vai dar um prazo aí, se eu não me engano, de 30 a 60 dias para liberação dessa certidão de RT. Existe a certidão de RT, que é de responsabilidade técnica, e existe também a certidão da pessoa jurídica, ou seja, a tua empresa cadastrada no Corém, dizendo que a empresa de fulano de tal está cadastrada no Corém. Ou seja, você vai necessitar de duas certidões, a de responsabilidade jurídica e a de responsabilidade técnica. Sim. E aí, voltando aqui no quesito estrutural, marca coberta, você mantém biossegurança, você tem ali todos os teus instrumentais, se forem esterilizados, todos armazenados, esterilizados no tempo correto, mantendo todos os quesitos de biossegurança, atendendo às RDC, às normativas, porque o seu alvará vai ser muito mais rápido do que se a gente encontrar problemas, e aí a vigilância, com certeza, ela vai te dar um tempo para você se adequar, volta a fazer uma nova vistoria no sentido de ver somente as readequações, e aí ver a questão da documentação, e posterior a isso,
liberação do alvará. É lógico que toda fiscalização ela gera uma taxa sanitária, né? Vale lembrar que existe assim, um boleto a pagar. E assim, a questão de RT, quando o próprio enfermeiro, ele é dono da clínica, a clínica é dele, né? Ele mesmo pode se responsabilizar como responsável técnico ou precisa ser outra pessoa? Ele mesmo, né? No caso de enfermeiros, pode, mas existe algumas outras graduações que vai entrar aí farmacêutico, que é obrigatório do RT estar presente tantas horas, que vai para as outras áreas, como eu vou entrar nesse quesito, aí modifica. Mas, por enquanto, se tratando de enfermeiros, o próprio dono, ele pode sim ser o RT. Lembrando que se o dono vai viajar, vai ficar ausente aí uma semana, 10 dias, 15 dias, ele tem que fazer uma comunicação formal à vigilância sanitária da ausência, porque caso haja uma fiscalização rotineira, o RT ele tem que estar presente, então, vai deixar um substituto. Sim. A doutora Aline, em relação ao indeferimento do pedido, em que situações que esse pedido de alvará sanitário ele é indeferido? Assim, eu sei que a vigilância faz a visita, aí ele fala, olha, vou te dar 20 dias, 30 dias para o retorno, para você conseguir organizar, mas existe, assim, as situações em que realmente não tem como, é indeferido? Você já passou por alguma situação nesse sentido? Olha, na verdade, não é bem indeferimento, porque indeferir é eu chegar no local e te falar, não tem sim. O que compete à vigilância, ela não vai indeferir, mas ela vai fazer as pautas pertinentes, se necessário fazer readequações, vai te dar um prazo, e aí volta naquele prazo. Tem situações, é muito complexo a gente falar sobre tempo de alvará. Mas pode acontecer, por exemplo, do Corém estar atrasando a tua certidão e tu comunica, olha, o Corém ainda não me liberou essa certidão, mas eu tenho outros documentos, eu já tenho aqui elaborado todos os meus POPs, eu já tenho elaborado todo o meu PGRS, porque tem que ter os POPs, o Programa de Geração de Resíduo, eu tenho o contrato de todos os profissionais, eu tenho aqui a minha lista de procedimentos que eu realizo, meu estabelecimento funciona de tal hora, então ficou pendente somente a questão da responsabilidade técnica, mas tu conseguiu comprovar para a vigilância o teu protocolo de solicitação junto ao Corém. Então, esse é dos trâmites que pode acontecer, mas não vai acontecer o indeferimento. Pode acontecer em outras situações, que a gente vai para casos mais graves, né, situações mais pontuais, de chegar no teu estabelecimento, que já aconteceu, de chegar lá e ver que você está fazendo o descarte incorreto dos resíduos de saúde. Você está vendo que ali é um pérfuro cortante e tu jogou no saco branco leitoso. Sim. Então, ali tu pode cometer uma infração. A gente vai lá na legislação federal 6437, que fala, né, das infrações sanitárias. Também tem o Código Sanitário de Parauapebas, que é a Lei 8.008 de 2016, se eu não me engano, vou já recordar. Então, é bom que as leis municipais também, né? Tem as leis municipais. É bom que cada contribuinte que for abrir um empreendimento que seja voltado para a área da saúde, que seja necessário o alvará sanitário, ele compreenda sobre as legislações, sobre as penalidades que ele pode sofrer. E a legislação 6437 de 77 federal, ela vai falar claramente sobre isso. Muito bem, Aline, perfeito. E em relação às estruturas, né? Os principais requisitos, assim, em relação à estrutura, tanto para clínica e consultório. Qual seria, Aline, por exemplo, o enfermeiro, ele quer abrir um consultório, mas aí ele quer colocar outros serviços, né? Também outras pessoas ali trabalhando com ele. Aí seria consultório ou seria clínica? Né? Porque a gente sabe que o enfermeiro ele também pode abrir tanto consultório quanto clínica. Mas em relação à estrutura, isso muda?
Muda porque o consultório, ele pode ser apenas um consultório. Quando a gente vai para a terminologia clínica, entende-se que existem mais de 3 ou mais consultórios ali naquele mesmo ambiente. Então, ele já vai entrar numa categoria maior. Porque cada município, ele vai classificar quanto à questão de geração de boleto, né, tributos, pagamentos. Quanto maior for o seu empreendimento, maior será o seu tributo. Quanto menor for o seu empreendimento, menor será o seu tributo. Eu não sei dizer exatamente hoje como está em Paraupeba a questão da legislação de clínicas. Eu sei que o hospital era 70 UFMs, se eu não me engano, hoje o UFM deve estar 13, 70, não tenho certeza, mas está aí na média de quase R$14. O UFM hoje de Parauapebas, que você multiplica aí vezes 70 e dá X valor, se não me engano, 1.300 e alguma coisa. Quanto maior a área... Quanto maior o empreendimento, né, mais atividades ofertadas naquele estabelecimento, maior será a sua taxa tributária a pagar sobre aquele empreendimento. Um consultório, normalmente, ele gira em torno, se eu não salvo engano, 50 FM, um valor menor, porque é só o seu consultório, eu vou administrar, é só você que realiza procedimento. Então, toda a questão das exigências documental, ela vai ser em menor proporção. Não vai ter controle de mais profissionais, são mais pessoas que atendem. Então, quanto menor o empreendimento, mais facilidade para você administrar. E quanto maior, a proporção ali já muda. Mas é interessante, quando você fala de estrutura, rever ali a RDC 50 de 2002, que ela vai falar de estruturas. Não tem como você atender todos os quesitos, que eu volto a falar, os empreendimentos alugados, né? Você já encontra ponto, então você vai readaptar. Mas tem coisas que não tem como abrir mão. Paredes brancas, pisos lisos, arredondados, toda aquela questão ali que a gente aprende na nossa graduação, como facilitador de limpeza, evitar sujidade, tudo isso. Inclusive... hoje em dia a gente tem muito aquela questão das clínicas, principalmente de estética, né? Que elas sejam assim, né? Com lustre, com muito brilho, muitos detalhes, né? Na parede, aquele boiserie, que é tipo estilo francês, né? Sim. Aqueles detalhes dourados na parede, que aquelas molduras de gesso, que 3D. É orgânico, né? Que as pessoas agora querem colocar. E tem pessoas que não querem deixar só na recepção. Querem porque querem inserir isso dentro do consultório. Isso é permitido ou não? Porque a gente anda por aí, a gente anda por aí nos locais e nós que somos enfermeiros, a gente logo pensa, eu acho que isso aqui não pode estar errado, porque onde você realiza procedimento, a parede deve ser lisa e fácil de limpeza, né? Uma tinta ali lavável, mais fácil de lavar, sem detalhes. E aí a gente fica pensando, né? Será que mudou? Será que a vigilância agora permite isso? Como é que está essa situação? Na verdade, as normas sanitárias, os quesitos de biossegurança, ele nunca muda. Eles ainda continuam o mesmo. Mas a gente lidar com muitas pessoas, e seres humanos é um pouquinho complicado. Vamos fazer aqui um paralelo. Na nossa graduação, da área da saúde, todos os cursos, a gente aprende, né, ali ainda no início do curso, sobre o uso de jaleco, unhas curtas, não pintadas, mas é muito comum a gente ver pessoas atendendo em consultório, aquelas unhas postiças, cheia de adornos. Pode ou não pode? Não pode, não pode. Mas se for feita ali uma fiscalização ali de cunho mais profundo, né, a pessoa vai sofrer suas penalidades. Então, ela está ciente que ela pode, sim, sofrer as penalidades. Então, se a vigilância entrar num consultório e ver esse consultório com as paredes com bastante detalhes, né, isso pode ser solicitado pela vigilância, né, que isso seja trocado, seja mudado a parede, o local. Sim, já aconteceu inúmeras vezes. Eu acredito que você também já deva visto. Tem algumas medicações que a seringa descartável, ela parece algo bem bonitinho, um bibelozinho, né?
Tem algumas medicações que vêm numas embalagens de seringa bem bonitinhas. Sim, na verdade são os preenchedores, são de preenchedores de ácido hialurônico, que vêm coloridinhas. Elas vêm coloridinhas. E na época que eu estava como fiscal, eu fui em algumas clínicas, não foi só em uma, mas em algumas clínicas, os contribuintes, eles estavam guardando aquelas embalagens, que é um resíduo de saúde, é um resíduo, dentro de uma embalagem bonitinha de vidro e colocado como exposição. Muito comum. Isso é para mostrar a quantidade de preenchimento que esse profissional fez, né? E aí eu também me via, isso era assim que eu comecei, isso era uma moda, né? E aí quando eu via isso, eu falava, mas meu Deus do céu, esse povo tá desacoplando, né? Desacopla a agulha, desacopla a cânula, e higieniza, lava e guarda, né? Exatamente. E isso é uma infração sanitária, porque aquilo ali é um gerador, é um resíduo de saúde, ele deve ser descartado na embalagem correta, que seria o Descarpax. Aí você vê ali que a pessoa, ela desencapou a seringa, né? Ela já teve contato ali tudo errado. Importante para manter uma embalagem. Só que aquela embalagem, ela tá ali com micro-organismo de saúde, porque ela é um resíduo. Então a gente precisa compreender que é um resíduo de saúde. Não dá para colocar como enfeite, para contabilizar aquela coisa bonitinha. A gente entende que o formato ali, o desejo da pessoa foi de manter uma estética. Mas vamos manter ali os nossos conhecimentos das RDC, principalmente da 222, e atender às legislações para que você não sofra as penalidades. Aline, o profissional, por exemplo, é um enfermeiro que trabalha com consultório de estética ou consultório ginecológico, e ele quer, na parede que ele consulta, que fica separado, né? Ele coloca a mesa e de fundo do local onde ele atende, ele enfeitou a parede, botou algumas coisas lá, uns detalhes, né? Só que a parede do local do atendimento, onde ele realiza o procedimento, ela está totalmente intacta, né? Totalmente branca. Isso é porque a gente está falando do tópico de estrutura, e eu acho isso muito interessante a gente falar, porque tem pessoas que ainda não compreendem a importância, né? Então, você acha que seria a sala inteira ou somente, eu já vi pessoas questionando isso, seria apenas o local ali onde ele faz o procedimento? Isso seria errado, por exemplo, só no local que ele consulta? A legislação, ela não fala da divisão dentro do mesmo ambiente para artigos decorativos. Ela fala do único padrão, que a sala ela tem que estar daquela forma, branca, tinta laváveis e tudo mais. No ramo da estética, a gente vê essa questão mais de decoração, mas quanto mínimo tiver, melhor ainda. Mas tem situações que realmente o fiscal ele vai pedir para retirar. Sabe aquele arranjo de folhagem artificial? Ele é muito bonito, no entanto, ele traz muita sujidade. E o nosso foco é diminuir o máximo o risco oferecido para a população, eliminar os riscos. E aí entra a questão novamente da biossegurança, aplicação das normativas, aplicação da higienização das mãos. Então, quanto menos utensílios você tiver dentro do consultório, melhor será, porque você vai minimizar o máximo o risco de infecção e outros problemas. Você não vai querer ter um problema ali atrelado ao seu aparelho. Então, Aline, em relação à biossegurança e descarte dos resíduos, esse profissional, como que funciona dentro de um município? Esse profissional, ele tem que fazer um contrato com uma empresa? Qual seria a frequência de coleta ideal, né, desses resíduos? E até mesmo o descarte de lixo comum, que seria aí por conta da prefeitura, né? Como que deveria ser esse armazenamento, esse descarte? Tem que ter um documento na pasta da vigilância? Então, aí a gente volta no quesito dos POPs
e o programa de gerenciamento de resíduo, porque o teu o procedimento operacional padrão, ele vai esclarecer de fato o que você faz na clínica, tanto voltado quanto para procedimentos estética, quanto para a questão de higienização, quanto para processo de trabalho. A pessoa chega ali, ela abre um prontuário, isso também é um POP, né? Procedimento operacional padrão. Se você gera resíduo, você tem que comprovar o seu vínculo com alguma empresa que realiza a coleta desse resíduo, porque você gera, tá, mas onde você descarta? E no teu programa de gerenciamento de resíduo, você precisa informar qual é a empresa que realiza a coleta e comprovar por meio de contrato de prestação de serviço que realmente essa coleta ela está sendo efetivada. E logo, né, o armazenamento adequado. Já teve situações, nesses prédios, por exemplo, você não tem um DML adequado, ali um local apropriado, porque o prédio ele foi construído ali no limite. Então, você vai fazendo algumas adequações. Não sei se você já viu, acho que na Cidade Jardim tem 2 clínicas que foi sugerido para elas, né, a construção de 2 lixeiras com cadeado na parte externa, para que pudesse colocar o resíduo, porque essa pessoa realmente ela não tinha nenhum local, ela não tinha nenhum consultório, ela não tinha nenhum banheiro que ninguém pudesse usar para ser colocado. Aí aquela lixeira grandona, né, de 300 litros. E que seria aquela de metal mesmo. Isso. Cadeado. Porém, existe toda aquela questão, né, do lixo que não pode, as pessoas não poderiam, né, estar passando e o teu lixo tá ali na calçada, né, ou pregado na parede. É comum a gente andar e ver até em fundos de clínicas grandes, de hospitais, né? Inclusive eu mesmo já cheguei a visualizar isso, e eu penso, né? Toda vez que eu vejo, eu falo isso aqui eu acho que tá errado. Mas assim, eu acho que também tem que ter uma flexibilidade, né? Em relação, de acordo com a necessidade, né? Mas o correto seria realmente uma estrutura, né, adequada para esse. Porque lá no plano arquitetônico, a vigilância, ela vai conseguir clarear para esse contribuinte a necessidade de um local próprio para armazenamento dos resíduos. A necessidade de ter um DML. Aí o contribuinte, ele já chega. Na verdade, acontece assim, a pessoa já abre o empreendimento e já funciona, depois que a vigilância é comunicada, aí vai receber a fiscalização sanitária e vai ser necessário realizar algumas adequações. Então, para evitar esse transtorno, essa dor de cabeça, é bom que, ao pensar sim em abrir um estabelecimento de saúde ou de interesse de saúde, procurar a vigilância para arquitetar esse projeto aí com mais clareza, para que não gere danos, prejuízo para o contribuinte. Porque é um pouco complicado, né, Aline? O profissional, ele vai abrir um consultório ali, nem todo mundo tem um valor aquisitivo ali, né, para abrir, para começar a construir uma clínica do zero. Então, ele começa numa sala alugada, dentro de um prédio, né, e às vezes não tem um ambiente, às vezes nem copa, né, nem local para ter uma copa. Tem, né? Então, alguns ainda tentam construir com parede de gesso, né? Construir um local ali para ser uma copa, colocar uma pia, mas realmente é algo que a gente tem que ter eu acredito que tem que ter uma flexibilidade, né? Mas dentro dos limites das possibilidades. Exatamente, essa é a palavra certa, é uma flexibilidade dentro dos limites que não vá ferir as legislações sanitárias, porque eu não posso dar uma flexibilidade e ali eu estou ao mesmo tempo ofertando risco para a população. Então, precisa criar, nem que seja uma barreira pequena, tem um jeito para ser construído para melhorar, né? Tanto para o contribuinte, para que as fiscalizações elas sejam melhoradas, aprimoradas. Sobre, então, o descarte, né? A gente deveria ter um documento, um contrato, né, com essa empresa. E qual seria a frequência? Assim, eu sei que vai depender também do local, né? Do tamanho do local para esse armazenamento. Mas também qual seria a frequência ideal para a coleta desse lixo, desse resíduo infectante? Então, na verdade, a vigilância ela não chega a dizer
a frequência da coleta. Na verdade, na elaboração do programa de gerenciamento de resíduo, já vai saber se a quantidade que você está gerando, qual a necessidade por semana, se é um dia sim, se é um dia não, se é diário, porque isso vai muito dizer sobre a tua geração. Mas uma pequena estética, por exemplo, que o Descarpax ali, para ele alcançar 1/3 dali da sua capacidade máxima, ele vai um mês. Então, um mês vai ser o período que essa empresa vai vir regularmente, diferente de um ambiente, por exemplo, hospitalar. No ambiente hospitalar, normalmente as empresas elas coletam um dia sim, um dia não, porque a geração de resíduo ela é maior. Então, essa frequência de coleta de resíduo vai ser mesmo voltado para a quantidade da geração de resíduo. Perfeito. E isso tudo tem que estar descrito no programa de gerenciamento de resíduo. E esses requisitos, né, em relação às diversas áreas que o enfermeiro empreende, né, as diferentes áreas do empreendedorismo na enfermagem. Em relação a isso, os requisitos da vigilância, ele vai variar de acordo com a especialidade do enfermeiro? Sim. Você, por exemplo, você é esteticista, né? Tem pós-graduação estética. Então, não faz sentido a vigilância exigir para você uma pós-graduação em ginecologia e obstetrícia. Então, é cada área voltado para a sua capacidade técnica. Perfeito. E até as questões da pasta muda. Por exemplo, se eu trabalho com estomoterapia, seringas, sim, você precisa ter especialização na área ali, né? Perfeito. E, Aline, dentro da tua experiência, vou fazer uma pergunta aqui mais. Dentro da tua experiência, o quão você achou que foi ou está sendo desafiador para o profissional enfermeiro empreender? Quais seriam, assim, voltado para a questão de vigilância, né? Quais seriam os desafios que você acha que o enfermeiro ele enfrenta nesse ramo de empreender, né? Não somente na estética, mas em qualquer outra área. Abrir uma clínica, abrir um consultório, que é algo novo, até para a sociedade e para os colegas, né? Para outros profissionais, conseguir enxergar o enfermeiro como um profissional autônomo e capaz de abrir uma clínica, né? Abrir um consultório. Então, essa visão é muito nova ainda, né, para a nossa profissão. E o enfermeiro, às vezes, ele sofre, né, no ramo, né, dos colegas de outros profissionais, ou na visão da sociedade. E o que você acha que, em relação à vigilância, quais são os principais desafios que a enfermagem enfrenta? Na verdade, Mariana, eu não vejo muito como desafio, porque a partir do momento que você decide empreender, isso já é um desafio. Empreender não é fácil, empreender requer mudanças de hábito, requer muito foco, muita determinação, seja para qualquer área. Mas eu observei o período que eu estive como fiscal sanitária, que os profissionais, mesmo tendo a sua formação, pós-graduação, eles falham muito nessas questões básicas sanitárias. Então, antes mesmo de abrir o seu negócio, busque mais informações, volte lá buscar mais sobre PGRS, as RDCs, as normativas, essas leis e RDCs que exigem, né, conhecimento um pouco mais aprofundado sobre isso. Mas quando a gente fala de empreendimento, é um desafio, não tem como falar que não é desafiador, não é fácil empreender. Até porque você não empreende hoje com 30 dias para você obter o resultado em 60 dias. O resultado depois do terceiro, quarto ano. Se manter aberto nesses 3 primeiros anos não é tão fácil. Existem tributos a serem pagos, existem vários quesitos que você precisa atender. Então, se preparar. Você vai fazer ali o seu cronograma, o seu fluxo financeiro, quanto que você realmente precisa. Porque tudo demanda gastos. Sim. Tudo demanda ali um custo financeiro. Você consegue elaborar um programa de gerenciamento de resíduos? Se não, você vai precisar pagar alguém
da área para realizar essa elaboração, assim como os teus POPs, assim como abrir a própria empresa, né? Você precisa ali de um financeiro para custear ali a questão do contador e tudo mais. Então, realmente é estar preparado para abrir no momento certo, porque abrir de qualquer maneira vai gerar inúmeros transtornos. Eu tive essa vivência de ir em determinados consultórios e clínicas, e a pessoa é uma pessoa graduada da saúde e ela não ter conhecimentos básicos, por exemplo, sobre esterilização. Então, tipo, é inaceitável. Claro. Então, é inaceitável. A vigilância, ela vai cobrar, sim, tipo, o armazenamento correto de instrumentais que precisam serem esterilizados, tanto o tempo de esterilização, o armazenamento, de que forma está, se apresenta sujidade, umidade. Então, já chegou a ponto do contribuinte de ser multado, infelizmente, por não ter buscado mais informações, não ter se aprofundado mais, porque deveria sim ter conhecimento desde a graduação, mas quando vai falar, vou empreender, se debruce mais ainda a entender sobre as legislações. Entender por exemplo, a questão dos POPs, né? Para mim foi tipo algo desafiador, porque eu falava, meu Deus, como é que eu vou descrever aqui o procedimento? Como que eu vou descrever o procedimento, tudo? Eu tenho que lembrar de tudo, mas a gente tem realmente que... E existe até alguns cursos, né, voltados para a parte da vigilância, né, para os POPs. Eu precisei ir atrás, né, de cursos, de, meu Deus, o que eu preciso, quais são os POPs que eu preciso fazer, né, mas hoje em dia a gente tem aí a internet, né, tá tudo na palma da nossa mão, a gente consegue realmente, só não faz, né, só não busca realmente quem não quer. E em relação à frequência, né, dessa renovação dos documentos da vigilância, precisa ser anual? Como é que funciona? Sim, as fiscalizações em gerais, né, elas são anuais. O alvará é anual? O alvará ele é anual. O alvará sanitário ele é anual. Não posso confirmar os demais, mas eu acredito também que sejam anuais. O de bombeiro. Isso. E vale lembrar, Mariana, que o alvará ele é anual, mas a qualquer momento a vigilância sanitária ela pode estar presente no estabelecimento e realizar qualquer atividade de cunho fiscalizatório. E se porventura estiver algo que não esteja conforme as legislações pertinentes, o contribuinte ele vai sofrer infrações sanitárias, que vai desde a leve a infrações graves, que pode chegar até na interdição do estabelecimento. Então, tem situações pertinentes que pode sim chegar, por exemplo, medicamentos vencidos, inaceitável. Então, de que forma eu consigo controlar a minha tabela de medicamentos vencidos? Você vai criar uma tabela, você vai ali descrever ali o prazo de validade, vai fazer o teu checklist semanal, teu checklist diário, você precisa compreender. Grande parte das medicações, ela tem ali um tratado de biossegurança, tem que estar numa temperatura mais baixa, que a gente tem os termostáveis, né? Mas precisa de um controle mais frequente. Então, como tudo na empresa precisa ser analisado com cuidado, quando a gente fala de medicamentos, é ainda mais precioso, muito mais cobrado, precisa ser visto. Outra coisa que temos dentro dos consultórios são as amotolias, algo simples, que era muito comum nas fiscalizações, o contribuinte, eu esqueci. Não tem como esquecer, faça uma tabela, delegue funções, coloque pessoas para estar revisando as datas de validade. Existe o POP para amotolias, para troca de amotolia, quanto tempo vale aquele frasco, quanto tempo vale aquele insumo que está ali dentro daquele frasco, né? Então, tudo isso é da nossa área de compreensão. Sim. Eu mesmo já adentrei, assim, alguns estabelecimentos, a primeira coisa que eu olho, né? Mas não está identificado, os frascos lá branco, ou aquele mais cor de vinho, marronzinho, sem
data, né, de quando foi colocado, qual é a data da troca, a assinatura de quem realizou isso. Então, isso é algo bastante importante. Se não me engano, são até 7 dias, né? Então, você coloca, por exemplo, o álcool lá na homotolia, você agenda a troca para 7 dias depois. Não tem erro. E em relação a produtos, eu quero dar uma dica para quem estiver assistindo, tá? Que eu utilizo. Por exemplo, eu trabalho na área da estética. Então, eu não sei o que vai sair. Eu não sei, por exemplo, se vai sair, tem mês que não sai um preenchimento labial. Aí vamos supor que eu tenho não sei quantos preenchedores, só que é mais utilizado para lábio. Toxina botulínica, a quantidade que tiver lá. Primeiro, não comprar perto do prazo de validade. Algumas distribuidoras, eles colocam promoção, aí você se empolga, né? Ai, meu Deus, o preenchedor tal tá na promoção. Aí você vai lá e compra 10, né? Você compra 10 daquele produto. Mas, na realidade, ele tá próximo de vencer, né? E aí você tem que estar alerta para aquilo. Eu, Mariana, não compro em grande quantidade de produtos. De jeito nenhum. Então, eu prefiro fazer compras semanais de produtos, literalmente semanais, principalmente quando se trata de toxina, de preenchedores. Então, eu já tenho, como são procedimentos agendados, eu tenho, geralmente, a minha agenda semanal. Às vezes, eu tenho um paciente que vai de retorno. Então, eu não faço esse estoque absurdo de produto. Jamais. Porque quando eu comecei, eu me empolguei muito. Isso é uma dica também para quem pretende iniciar. Eu vou comprar tudo, vou encher minha prateleira. Depois você passa perrengue, vence produto, né? Sim. Então, a dica que eu dou, principalmente para quem está começando, não se empolgue. Não, né? Compre apenas uma quantidade ali que dá para 1, 2 semanas e depois você vai repondo, né? Eu faço assim. E dá super certo. Raras vezes eu nunca mais fiz uma compra grande. Porque raras vezes que vem, na verdade nunca vence, depois que eu fiz isso, nunca vence, eu sempre utilizo. Então eu acho que é importante isso. Também a questão da toxina. A toxina, ela necessita de uma temperatura, né, de +2 a +8, e de repente você não tá na clínica, falta energia. E aí você não tem esse controle, você tá com seu frigobar lá cheio de toxina. Então, às vezes, um feriado, você viajou, deu um apagão. Então, assim, é uma situação que eu não desejo me colocar, né, em risco. Então, eu realmente tomo toda essa medida mesmo. Não faço acúmulo de produto de jeito nenhum. Não pode. Eu acho que é um risco muito, muito grande para um investimento muito alto. Né? Pontuando essa questão do armazenamento, eu me recordo também que é importante as pessoas, às vezes, passa desapercebido, mas a água que é ofertada para a população cliente, né, os clientes da clínica, ela também é vistoriada, ela também entra ali como uma atividade que é fiscalizada. A água, ela é da torneira. Como é que está essa água? A limpeza com frequência da caixa d'água. Quem sabe que a nossa região aqui, a nossa água, ela não tá tão boa. Então, mesmo que ideal era uma oferta de uma água mais natural, uma água ali filtrada. Então, isso também entra ali também nos quesitos da fiscalização sanitária. Sim. Inclusive, hoje em dia, né, a gente nem usa mais esses bebedouros com galão, né, até porque esteticamente não fica bonito. Então, a gente utiliza mais os purificadores. Os purificadores de água. É muito interessante. Mas quando a gente fala de estética, eu já fui em tantos estabelecimentos e cada estabelecimento você vai vendo ali
como que o arquiteto ele encontrou informações, planejou para que tudo pudesse ficar mais que esteticamente bonito, né? Os descarpaques, por exemplo, eu já vi eles construírem móveis planejados de modo que fica apenas uma abertura assim na bancada e a pessoa vai lá e descarta, não fica ele literalmente exposto. Existe um amor ou ódio, né? Tem umas caixinhas de acrílico que o pessoal de decoração, eles fazem, e aí deixa só, você bota a caixa dentro, a tampinha fica só o buraquinho de colocar. Aí tem algumas pessoas que criticam, né? Fala que, às vezes você vai colocar a seringa com agulha, né? E às vezes pode sujar a borda da caixa de acrílico, né? E aí eles falam, isso não é higiênico, não é limpo, não é legal, porque nem todo mundo tem, às vezes até o tempo, né? E não pensa em higienizar essa caixinha de acrílico quando faz a troca do Descartex. Por isso que tem o POP. Sim. Precisa existir POPs para todas as situações, desde a limpeza, quanto ao processo de trabalho, quanto à questão da realização do procedimento. Verdade. Os POPs de limpeza, né? Sim. E assim, pode acontecer realmente das caixinhas ficar bem sujas. Então, eu sugiro mesmo utilizar aquele suporte que é suporte mesmo de ferrinho, né? Do Descartex, que ali você coloca, se você sujar, você suja só o Descartex, depois vai ser descartado, do que utilizar a caixinha de acrílico. Que geralmente as pessoas acabam não higienizando, né? Fica aquela sujidade, fluidos ali, não é legal. Exatamente. E em relação às penalidades, para a gente finalizar, como está essa questão das penalidades das clínicas? Quais são os tipos de penalidade? Como que eu posso ser punida, né? Em relação a isso? Mariana, é muito complexo falar sobre as penalidades, porque ela vai desde uma advertência, quanto à aplicação de multa, quanto à interdição do estabelecimento. Essas penalidades vai de acordo com a legislação municipal, Aline? Municipal e federal também, aplicável. A gente tem a 6437 como base, mas aqui rege o município Lei Complementar número 8, de 11 de março de 2016. E lá vai falar sobre o Código Sanitário de Parauapebas, que vai desde, né, essa questão que eu falei, da uma pequena advertência, a aplicação de multa, até a interdição do estabelecimento. Então, para cada ato de gravidade, ali o fiscal ele vai pontuar, né? Ele vai sugerir, a primeira instante, a aplicação de multas. Mas isso aí vai para uma situação mais grave mesmo, né? Então, você tem que estar bastante atento quanto a essas questões sanitárias para você não ferir o código e acabar sendo penalizado. Por isso, a importância de estar indo ao órgão fiscalizador, buscar a vigilância sanitária como parceria, entender, fazer essa projeção desse projeto arquitetônico, entender ali quais são as suas falhas, para que na hora de uma fiscalização de fato, você não esteja ali cometendo uma infração sanitária, porque os prejuízos vai desde financeiros a outros, né? Porque ninguém quer ver seu estabelecimento de saúde fechado. Claro. E assim, Aline, eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida e eu vou perguntar. Em relação quando, por exemplo, o estabelecimento, a vigilância tinham coisas gravíssimas, e a vigilância resolver fechar, né, interditar o local. E isso pode virar um noticiário na cidade, porque eu já vi algumas notícias, não na área de clínicas e consultório, mas notícias em outros, né? Isso não fere, né, a pessoa, né, a empresa da pessoa, e eu acho que isso dá um certo medo, né, do pessoal. Meu Deus, será que já pensou? Eu lá no site, lá no Instagram de notícias, né, que tal? Então, como é que funciona? Isso é a vigilância que dá essas informações?
Como é que isso... Quando se trata de noticiários vinculados, a vigilância sanitária ela não tem um controle, mas se alguma empresa de mídia solicitar e for pertinente à vigilância, desde que haja liberação, né, da parte do secretário para ceder informações, ela vai sim tratar sobre a sociedade, falar sobre o ocorrido, que já aconteceu na nossa região, né, algumas situações que acabou indo para a mídia, e foi necessário, sim, uma fala da vigilância sanitária, até a nível para acalentar a população sobre os riscos que as pessoas estavam correndo. Nossa, gente, isso é muito sério, né? Às vezes a gente pensa, né, eu vou abrir um negócio, primeiro que ninguém que abre negócio ganha tanto dinheiro assim nos primeiros anos, né? Isso. Então, realmente, para quem começa de baixo, é tudo muito sofrido, tudo é muito apertado para você abrir um consultório, tem as questões burocráticas, né? E também tem as questões de gastos e tudo mais, mas a gente tem realmente que correr atrás de fazer tudo o mais legalizado, né, possível e seguro dentro das normas, né, para que a gente consiga realmente fugir, né, até dessas situações que com certeza seria bem trágicas, né, digamos assim. Como eu falei, eu aconselho as pessoas a ler as legislações, tanto do município, que é a lei complementar de 8 de março, quanto a legislação federal 6437. Aqui na nossa região é super comum as pessoas abrirem seu estabelecimento, já estarem funcionando e a fiscalização e fazer esse processo. Mas o correto mesmo seria o quê? Só procurar o estabelecimento ali, né, da vigilância sanitária, solicitar junto a ela, apresentar todas as documentações pertinentes para só depois, então, fazer funcionar. Mas a nossa realidade, ela foge um pouco disso, mas tudo bem, está funcionando, a vigilância vai lá, pontua coisas mesmo mais básicas, mais simples, mas se tiver naquela empresa, né, ali algo mais grave, cabe sim uma penalidade. Um exemplo foi esse que eu citei, né? Às vezes as pessoas fazem uma grande compra aí de cosméticos, os produtos estão vencidos, e ali já gera ali um transtorno, vai gerar apreensão do produto, inutilização do produto, parte do estabelecimento pode ficar interditado, então gera uma frustração. Precisa se compreender de fato. E também tem aquela questão do brasileiro querer sempre tirar aproveitamento. E dar um jeitinho. Dá um jeitinho, mas não existe jeitinho nas questões sanitárias, existe fazer o correto. E os que fazem correto, eles não passam perrengues. Os que fazem correto, eles estão aí no mercado há tanto tempo, continuam forte e ganham credibilidade da população, né? Perfeito. Isso é muito importante. Sim. Aline, perfeito, viu? Muito obrigada. Finalizar aqui o nosso último encontro, na verdade, que a gente fala da pasta da vigilância na última videoaula. E, primeiramente, quero agradecer a sua disponibilidade. Eu que agradeço pelo convite, poder aí estar sanando algumas dúvidas. Mariana, acabei de lembrar, só para ficar também entendido bastante, é o quesito que o alvará, ele não é obrigatório somente para quem tem estabelecimento. Existem aqueles profissionais que ele não tem uma empresa constituída em formato de estabelecimento, um consultório, não tem uma clínica, mas ele atende a domicílio. Ele também entra dentro das exigências da vigilância sanitária. É logo que vai mudar ali algumas coisas voltadas para a documentação, mas vai ser quase o mesmo padrão de uma empresa, de uma pessoa que tem um espaço físico aberto. Quem atende, por exemplo, home care, né, que faz curativos, faz medicações, passagem de sonda, enfim, acamados, essas pessoas, eles também têm que ter a abertura da empresa, especialização, registrada no Corém, como é que for, ou um enfermeiro, né, graduado, ele já pode, porque seriam atividades
referentes ao enfermeiro mesmo. Ao enfermeiro, a graduação, né? Algumas documentações, isso vai muito de cada vigilância, né? Vai ver se é pertinente cobrar ou não. Mas o registro ao conselho, ele vai ter que ter. Existe alguns formatos dele não ser necessariamente uma empresa jurídica. Mas aí a gente vai entrar naquele quesito de quanto chega o faturamento mensal dele. O fato dele não ter uma empresa física constituída aberta não quer dizer que a margem de lucratividade vai ser menor ou maior daquele que tem uma empresa física aberta. Então, isso envolve muito mais quesito. Mas, de fato, ele vai precisar, sim, de uma licença sanitária, provavelmente vai pedir, sim, a questão do RT, porque ele vai ser o próprio responsável da empresa. E quanto à questão de geração de resíduo, ele vai ter que comprovar algum vínculo para alguma empresa, ou se ele tem parceria com alguma clínica, com algum hospital para fazer o descarte, ele vai precisar comprovar, de fato, onde ele está realizando esse descarte. O manejo do processo que vai ser diferente, mas as exigências, elas são praticamente as mesmas. As normas de biossegurança, a aplicação das RDC, o entendimento das leis, tanto municipal quanto federal, elas são obrigatórias para que não haja falhas no processo e para que esse contribuinte ele não venha sofrer nenhuma penalidade e não tenha ali o seu nome como profissional manchado aí, né? Porque hoje a vinculação da mídia, Instagram, WhatsApp, Facebook, está muito mais facilitador a gente encontrar pessoas que, teoricamente, consideramos um mau profissional. Então, isso aí já fica meio ruim pro profissional, uma imagem mais ruim ali no seu currículo. E não é isso que a gente quer, né? Quer a população, o que a gente quer se destacar no mercado. E também isso vale para a questão de geração de resíduos, né? Porque ele gera resíduo, né? Ele pode fazer o descarte em qualquer lugar. POPs, né? Dos procedimentos que ele realiza. Exatamente. É uma empresa normal, só não tem portas abertas. Assim. Exatamente. Muito bom. Aline, pois, muito obrigada. Eu que agradeço. Nosso encontro. Eu que agradeço por ter participado dessa roda de conversa, espero ter contribuído, ter sanado algumas dúvidas. O meu tempo na vigilância não foi muito grande, mas foram quase 2 anos e isso somou muita coisa em minha vida. E estamos aí para somar, e quando precisar novamente, seja em outras áreas, e eu tiver Iremos. Iremos. Gente, antes de finalizar rapidinho, eu quero lembrar vocês que nesse último vídeo nós temos o link embaixo na descrição, onde vocês vão clicar e avaliar a nossa videoaula no geral, né? Vai ter algumas perguntinhas e eu peço que vocês respondam para ajudar, né, na avaliação do produto, tá? Lembrando que esse é um produto educacional, né, voltado para o ensino em saúde na Amazônia.